E a intensidade do calor e a pandemia da Covid-19 estão provocando mais consumo de energia elétrica em casa. O ar-condicionado é um desses gastos adicionais. Dependendo do consumo de cada família, a utilização de refrigeradores de ar em um período diário ali de 6 a 8 horas pode significar um acréscimo de até 20% na despesa da energia elétrica. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o professor de Engenharia Elétrica aqui da UBRA, André Luiz Bianchi, que vai nos dar dicas de como economizar, mas é claro, né, professor, sem passar calor. Tem um segredo para isso? Boa tarde. Boa tarde, Raí. Claro, equipamentos de refrigeração, ainda mais agora no calor, né, eles são muito importantes e nas cargas residenciais, né, sejam as geladeiras ou os ar-condicionados, eles são os grandes vilões, assim, vamos dizer, do desperdício, né? Porque a gente não enxerga às vezes, né? Então, numa casa, por exemplo, tu vai usar o aparelho de ar-condicionado e às vezes tu esquece uma porta aberta, uma janela aberta, uma fresta. Então, esses são espaços onde o ar refrigerado, né, vai acabar saindo da residência. Então, tu vai ter um consumo maior, né? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente tem que olhar durante o uso sempre. É claro que quando a gente fala em aparelho de ar-condicionado, a gente não pode esquecer que no momento de adquirir um equipamento desses, tu tem que comprar o equipamento mais adequado para o teu uso, né? E não simplesmente olhar o mais barato e adquiri-lo, né? Então, as pessoas, antes de adquirir um equipamento de condicionamento de ar, né, um ar-condicionado, eles devem olhar se a carga térmica, né, se é aquele o equipamento ideal ou né, mais adequado para o seu ambiente. Então, uma recomendação antes de instalar, né, é procurar. Existem sites que te possibilitam fazer um cálculo da carga térmica que tu precisa e aí tu vai colocar o equipamento mais próximo da tua necessidade, né? E isso vai fazer com que ele trabalhe, né, dentro das condições nominais dele e tenha uma eficiência maior, né? Uma outra coisa muito importante no uso do ar-condicionado, além da gente cuidar das frestas, por onde pode escapar o ar, também é a limpeza, é a manutenção. Então, todo ar-condicionado tem lá seus filtros, né, de ar, e esses filtros têm que estar limpos, tá? Então, se o camarada tem lá um split instalado, ele vai abrir a tampa frontal dele e ali tem umas gradezinhas, então ele deve tirar aquelas grades e lavá-las. Lavar mesmo, né? Claro que não vai esfregar, mas vai lavar e tirar toda aquela poeira ali. Isso vai fazer com que a eficiência do equipamento melhore, tá? Ou vai manter a nominal, né? Isso vale também para os equipamentos de janela, né? Então, os equipamentos de janela, normalmente tem a grade frontal dele, se ela não é basculante, se ela não levanta de frente, normalmente na lateral tu consegue tirar o filtro e também fazer a limpeza para que tu mantenhas ele funcionando da maneira mais adequada, né? Perfeito. Professor, agora o que é mais econômico? Deixar, por exemplo, o ar-condicionado ligado toda a noite ou deixar ele ligado até a hora de dormir, depois desligar, caso sentir calor, ligar de novo? O que causa mais economia? Olha, isso vai de acordo com, claro, obviamente tu deveria desligar ele. Não é que deveria, né? Isso depende da necessidade de conforto de cada um, né? Então, se a pessoa, né, o usuário, ele prefere dormir a noite inteira com o condicionador de ar ligado, né, com o ar-condicionado ligado, então a sugestão é que ele compre um ar-condicionado mais moderno, um ar-condicionado tipo inverter, e não os ar-condicionados tradicionais. Seja esse ar-condicionado de janela ou split, né? Não importa. Então, eu só gosto de resfriar um pouco o quarto, e depois eu desligo e vou dormir, tranquilo. Então, um ar-condicionado normal, né, que a gente chama de liga e desliga, vai estar adequado para esse usuário. Agora, se o usuário gosta de manter o ar-condicionado ligado, esse é um exemplo, por exemplo, eu gosto de dormir com o ar-condicionado a noite inteira. Então, meus condicionadores de ar dos quartos são são inverter, né, que é uma tecnologia mais moderna, que Qual tem a diferença, professor, do split para o inverter? É que, na realidade, é no funcionamento, né? O inverter e normal, né? Não é split e inverter. Nós temos o split e de janela. Perfeito. São duas tecnologias, né? E nós temos... Os janelas são os antigos aqueles. E hoje nós temos, tanto num como no outro,
a possibilidade de ter o que a gente chama de liga e desliga, ou seja, ele atinge uma determinada temperatura, ele desliga o motor, quando ele baixa o patamar, ou aumenta, né, a temperatura, vamos dizer que ele está resfriando, setei lá 24 graus, passou dos 24, chegou em 25, ele liga o ar-condicionado, baixa até 24. Esse é o liga e desliga. O inverter, ele fica mantendo a temperatura em torno dos 24 graus, né? Com que a gente chama ali um espaço, um offsetzinho, né? Uma distância pequena lá, sei lá, vamos dizer assim, meio grau, né? Então, meio grau para mais ou para menos, ele fica mantendo. O inverter faz isso. Os aparelhos normais, liga e desliga, já não fazem. Isso faz com que tu tenha uma economia aí de, em alguns casos, de até 60%. A diferença do de economia... O inverter mais econômico. Mais econômico. Mas isso é pela questão dele ficar ligando e desligando e fazer força o motor, por exemplo? Seria isso? Isso. Isso é como se tu, né, tu joga toda a energia possível, aí chega, baixa bem a temperatura, daí desliga. Depois tu joga toda a energia possível, baixa de novo. Enquanto o inverter, ele fica mantendo ali com... Né, deixa ele mais... E se eu tenho um inverter, por exemplo, e faço esse procedimento, estou com frio agora, desligo. Aí estou com calor, já ligo. Isso pode aumentar o consumo? No inverter, isso não vai dar muita diferença. Não, na realidade, nenhum dos dois casos, né? Porque aí vamos dizer assim, no uso, né? Não vai... Pela força do motor não faz diferença nesse caso? Não, nesse caso não. Isso é uma característica de uso, né? Perfeito. Então, não dá para dizer que é mais econômico ou menos econômico. Depende do... Bom, e para a gente escolher o tipo de ar-condicionado para um ambiente, quantos BTUs, por exemplo, tem uma fórmula para a gente fazer um cálculo? Como a gente pode escolher? Olha, tem algumas literaturas que falam em 600 BTUs para 2 ocupantes do recinto, tá? Mas a minha recomendação procura na internet cálculo de ar-condicionado, vão aparecer vários sites que vão te indicar. Tem alguns que indicam tabela, né? Uma tabela lá de acordo com a área, né? Quantos metros quadrados tem o teu ambiente, tu precisa tantos BTUs. Outros são um pouco mais detalhados, aí te pergunta quantas pessoas tem, bate sol de manhã, de tarde, né? Qual o horário que bate sol o dia inteiro, fica no primeiro piso, fica no segundo piso, fica, né? Então, com mais detalhes. Então, é fácil de usar, de buscar esses, né? Alguns são fornecedores mesmo que liberam esse tipo de cálculo, e aí tu consegue ter uma ideia boa do que tu precisa de ar-condicionado para o teu ambiente, tá? Uma coisa que a gente deve ficar, e aí uma dica, né? Quando, por exemplo, lá eu fiz o cálculo para minha carga térmica, né? Para quantos BTUs eu preciso lá no meu ambiente lá. Então eu cheguei lá, por exemplo, em 17 mil BTUs hora, tá? Bom, eu tenho um ar-condicionado de 18, tá? Então a minha sugestão é avaliar se vale a pena botar um de 18 ou 2 de 9, né? Por quê? Porque os maiores, eles não são tão eficientes quanto os menores, tá? Então, pode ser que, colocando 2 de 9, pode ser não. No split normal, isso é comum. O de 18 consome mais que os 2 de 9. Essa dica é importante. E aí, se tu tem um ambiente longo, é melhor, ao invés de tu botar um ponto só onde tu vai injetar ar, tu colocar 2 pontos e distribuir melhor isso. Perfeito. Né? Claro, vai dar uma mudança? Vai. No quê? Na instalação. Porque, ao invés de instalar um equipamento, instalar 2. E a instalação dos splits, ela é mais cara do que o uso de janela. Né? Então, tem muita gente que acaba optando ainda pelo uso de janela por achar que na instalação ele é mais caro. Só que no final das contas, a diferença hoje, né, pelo que eu estive olhando, dá em torno de 9% mais caro. Só. E a longo prazo, na conta de luz, pode fazer diferença ou não? Sim, se paga, certamente se paga. Perfeito. Certamente. Professor... Porque não tem um consumo... o consumo dá em torno aí de 20% menor. Perfeito. Professor, muito obrigado pelas suas dicas. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, viu? Ok. Foi um prazer aí. A gente está à disposição aí, se for possível, para esclarecer dúvidas. Aí. Que bacana. Obrigado e um abraço. Certo, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.